Boa noite a todos. Eu estou travando uma luta desde de manhã. A Lúcia está rindo porque se não é essa abençoada irmã e o Elias, esses homens e essa mulher de Deus, eu não estaria aqui. Não queria cantar, eu queria cantar esse louvor, todo fôlego. Teu nome é cura, teu nome é vida. Como nós cantamos, eu queria cantar com esse homem de Deus, mas não tinha voz. Se eu cantasse, eu não entregava a mensagem de hoje. Hoje ficou uma brincadeira o dia inteiro, ó. Se não der conta, passa pro Júnior. O Júnior está preparado, já está pregando desde ontem, já está na unção. Mas ainda bem que nós temos homens e mulheres de Deus assim. Cadê meu dirigente? Estão lá para fora. Importado de Uberlândia, não, eu nasci aqui. Então tem um pedaço meu aqui nessa cidade. Eu gosto muito de estar aqui nessa igreja local. Eu amo esses irmãos. Muito bem. Nasci em Santa Vitória. Deus é maravilhoso. Obrigado, Elisa. Muito bem. Quando nós, na conferência, no acampamento, alguns meses atrás, antes de mais nada, eu tenho a plena certeza que você não veio aqui para me ver. A minha voz pode acabar aqui, mas como o homem de Deus acabou de orar ali, o Espírito Santo vai transmitir no seu coração. Você veio aqui por causa de um nome, o nome poderoso de Jesus, amém? Ele ainda quer salvar nessa noite. Nós não viemos aqui para apresentar uma bela mensagem, para passear na casa do Elias e rever os irmãos, como é gostoso. Mas nós viemos aqui para trazer uma mensagem de Deus, para que hoje, nesse tempo que se chama o fim, almas ainda sejam salvas nessa noite. A minha esperança é que alguém, ao ouvir os versículos e os textos que vamos ler nessa noite, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vá até o seu coração, exploda o seu coração, vá até a sua mente e diz: é hoje, eu não posso adiar mais. Eu preciso voltar, eu preciso me entregar. Jesus não morreu em vão, Ele veio por mim e por você. No dia em que tratamos de estar aqui, recebemos o convite, naquele mesmo momento o Senhor colocou a mensagem que eu pregaria aqui. No mesmo momento. Passamos eu e o Elias 23 anos falando dessa mensagem. 23 anos. Projeta, por favor, Elias. Alguns aqui vão lembrar dessa imagem. Alguns vão lembrar disso aqui. Há 23 anos, no ano de 2002, eu preguei nessa casa de oração. 3 bancos de um lado, 3 do outro. Faltava quase de tudo naquele lugar. Mas o principal tinha: Jesus. E o fruto desse trabalho são vocês. É essa igreja. Não desanime Elias, não desanime Eliezer, Eliseu, os irmãos que aqui estão, José, todos mais. Prossigam até o arrebatamento. Estou muito feliz. Desde ontem à noite, num culto de jovens, essa igreja encheu. Hoje pela manhã um bom número, e agora à noite. Talvez na nossa igreja aqui, nessa noite, fique de pé a minha turma de Uberlândia. Nós viemos uma caravana também, fique de pé, por favor. Nossa turma aí, temos uma turma boa dessa vez. Talvez nossa igreja não fique assim num culto de domingo, como Deus fez nessa noite. Mas muito bem, pode fechar, Eliezer. Há 23 anos, no ano de 2002, nós fomos convidados para pregar e os cultos eram à tarde, lá no Bandeira, como em todas as fazendas. E o texto que nós lemos naquela tarde também nunca saiu do meu coração. Está em Marcos capítulo 4, a parábola do semeador. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto mais de pregar com mensagens temáticas. Raramente eu prego em parábolas ou eu discorro alguma mensagem dentro de uma parábola. O Senhor escreveu, quantas parábolas o Senhor Jesus escreveu aproximadamente? Que são catalogadas, escritas? Um de cada vez? 40 parábolas. E essa é uma delas.
E ela conta a história do Evangelho, essa parábola. Você e eu estamos dentro dessa parábola. A mensagem da salvação está dentro dessa parábola. O destino da humanidade está dentro dessa parábola. Entre tantas diversificações de ideia e multiformes ideias, há apenas 4 formas de você reagir a essa mensagem. Apenas 4, e nós vamos ver nessa noite. Vamos para o texto de Marcos capítulo 4. E o Senhor Jesus começa outra vez, Ele começou a falar e ensinar junto ao mar. Quando nós chegamos no capítulo 3, versículo 3 do capítulo 4, Ele diz: ouvi, escutai, saiu o semeador. Lá em Lucas, lá em Mateus, diz que eis que saiu o semeador a semear. Quem é de fazenda aqui? O semeador sai para semear a planta, a semente, para que ela germine e dê fruto. Eis que saiu o semeador a semear. Semeando ele, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, sobre as pedras, um terreno rochoso. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz, não tinha consistência. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 70 e a 100 por um. Quando nós chegamos a partir do verso 14, o Senhor Jesus começa a explicar o que significa essa parábola. Ora, então Jesus lhes diz: não percebeis essa parábola, vocês não entenderam? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Então vou explicar para vocês essa aqui, ele está dizendo. O que semeia, semeia a palavra. A palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra, a semente é semeada, tendo a eles ouvido, como vocês vão ouvir, nessa noite já estão ouvindo, vem logo Satanás, o inimigo das nossas almas. Em Mateus e Lucas, em Lucas ele diz, vem logo o diabo. Então o diabo, o pai da mentira, o adversário, e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Presta atenção que ele vai mudando. Uma hora é terreno, outra hora já é alguém, que são aqueles, e depois ele já se direciona para esses terrenos como sendo corações. Da mesma sorte, os que recebem a semente em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a acolhem, mas não tendo raiz em si mesmos, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra. Ficando ela infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são as que a ouvem, a palavra, e a recebem, e dão fruto, a 1, a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Eu quero tomar apenas 2 minutos, amém? Pela meditação na palavra. E antes de nós entrarmos no evangelismo, eu quero falar a palavra, aqueles que já receberam a palavra, a igreja. E o texto diz que aqueles que receberam a palavra, aceitaram Jesus, se converteram, e a palavra, a semente brotou no seu coração, ele produziu a 30, a 100. A pergunta que eu quero deixar para você é apenas um desafio. O Espírito Santo de Deus falou comigo.
A quanto você tem produzido aqui em Santa Vitória? Igreja agora, salvos, membros da igreja local, a quanto você tem produzido? Não pare, não desanime, prossiga, faça como Paulo. Mas eu prossigo para o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus, até o dia que Ele voltar. Amém? O semeador, o pregador. Vamos trazer para o nosso universo que o Senhor Jesus já explicou. No caso, hoje olhem para mim, hoje eu sou o semeador. E a semente é a palavra de Deus. Nessa noite nós vamos semear, nesses poucos minutos, a palavra de Deus. E os terrenos, os solos, são os tipos de coração. São corações. 4 sementes, 4 corações. 4 solos, 4 corações. A questão é que o Senhor explica o que aconteceu durante essa parábola. Que o semeador, que é o pregador, quando ele lança a mensagem de salvação, as pessoas ouvem, e há um desfecho de como eles recebem ou não a palavra. Daqui a pouco nós vamos entrar nesses detalhes. Mas eu já me apresentei, eu sou o semeador. O semeador se chama Joaquim, sou lá da cidade de Uberlândia, minha família está ali, congrego na igreja local da Ângelo Testa, meu presbítero está aqui. Hoje eu sou o semeador, eis que o semeador saiu para semear, sabe aonde? Lá em Santa Vitória. E ele trouxe a semente que é a palavra de Deus. E vocês que entraram aqui, cada um, são 4 tipos de terrenos, que vão receber a semente agora. Apenas 4. Não tem como fugir desses 4 grupos. Ao final da mensagem, você vai olhar para si e vai dizer: em qual terreno eu estou? Você vai se encontrar. E eu já lhe adianto que para ser terra fértil, para ser terra que frutifica, tem que ter recebido a semente, que é a palavra, que é o verbo de Deus, que é o próprio Cristo. Quem recebeu Ele, esse é terra fértil. Aqueles que receberam Ele como Salvador, estão frutificando. Já são salvos, a semente já produziu neles. Mas há também mais outros 3 tipos de terreno. Eu gostaria de trazer a semente dessa noite, para você ver de que forma o seu coração, o seu terreno vai receber ela. Diz a palavra de Deus, assim como o Senhor Jesus acabou de falar, olha, e a semente é a palavra de Deus, a mensagem do verbo, aquele que veio para salvar a humanidade. E para esta noite, há algumas sentenças, há alguns versos, que são marcantes, determinantes para o seu futuro eterno, e para o meu futuro eterno. E a palavra nos diz alguns versos, que talvez você tenha ouvido ele aleatoriamente, ou em um culto, e não deu crédito a ele. Eu quero te dizer que hoje é o momento de parar. Escute a voz do Espírito Santo falando com você. Escute, porque são versículos que a maioria aqui sabem de cor. Talvez aqueles que não entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus, mas sabem esses textos de cor. Mas a semente, a palavra de Deus ainda não brotou no seu coração. E a semente, a palavra de Deus, nos diz o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. E nós já falamos que é esse nome, essa pessoa, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, que deixou o céu, a sua glória, se fez homem, encarnou para morrer por mim e por você. E você sabe por que nós estamos nesse ajuntamento aqui nessa noite? Porque a sua alma importa. A sua alma importa. Esse homem, esses homens, essas mulheres de Deus têm paixão pelas almas. E a palavra de Deus nos diz que em Romanos 3, verso 10, na parte B, ela nos diz assim:
A semente é lançada, a palavra de Deus, a primeira verdade que ela nos fala é a seguinte: não há um justo, nenhum sequer. Por isso Cristo esvaziou a glória. Não há um perfeito, um justo, nem um sequer. E quando nós olhamos para o Salmo 53, o salmista vai dizer a mesma coisa, conversando com o escritor aos Romanos. Na antiga aliança não havia um justo, na nova aliança, na graça, não há um justo, somos todos humanos, todos pecadores. Salmo 53, de 1 a 3, diz: o nécio, o louco, o insensato, está cheio deles no mundo agora. No seu coração não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. As suas bondades são um trapo de imundícia diante de Deus. A Bíblia está dizendo, a palavra, a semente, que não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha dos céus para os filhos dos homens, para mim e para você, para ver se há algum que tem entendimento e busque a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, pecadores. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Preste atenção, nivelamos todos agora, todos. Olhe para você, e a palavra de Deus está dizendo que eu e você, todo mundo que está dentro desse salão, não há um justo sequer. Segura aí. A mesma carta de Romanos, no capítulo 3, verso 23, o tão célebre versículo diz: porque todos, é totalitário. Olha, porque teve uma galera que pecou, outros não. Todos pecaram e separados, destituídos, estão da glória de Deus, estão separados do céu, da salvação. A glória de Deus é Cristo. E você e eu, como nascemos separados da glória de Deus. E a Bíblia diz no mesmo versículo: e necessitam, carecem, precisam. E já já você vai entender por que precisa. Por isso, nós citamos e pregamos o tão célebre João 3,16. A palavra diz que eu e você somos pecadores, não há nenhum justo sequer, estamos todos separados de Deus, carecemos de Deus. Então o que Deus faz? Deus nos ama a tal ponto, de tal maneira, mas Deus, o Pai, nos amou de tal maneira, não há como descrever essa tal maneira, não há como. Eu costumo dizer que poderia colocar qualquer adjetivo para descrever e substituir o tal. Deus nos amou de uma maneira esplêndida, incomparável, infinita, grandiosa, maravilhosa. Não há adjetivos para descrever o amor de Deus, ao ponto de dar o seu filho para morrer por mim e por você. Ele põe apenas tal. Nos amou de tal maneira que deu um presente, o seu filho, para que que todos pecaram, estão separados de Deus, mas agora você pode sair do todos pecaram, para que todo aquele, para uma outra classe de todos, para que todo aquele que nele crê, ele quem? Jesus, o verbo de Deus, para que todo aquele que nele crê, não pereça. E perecer aqui não se trata de padecer fome, morrer afogado, limitar os seus dias humanos, não pereça eternamente, não continue separado de Deus, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, de agora até a eternidade. O texto do mesmo livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 8, diz: mas Deus prova o seu amor, esse do João 3,16, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda bonzinhos, pecadores, todos pecaram, e agora Deus providencia um meio de salvação. Como Ele morreu? O texto de Isaías 53, se eu perguntar aqui,
e for sorteando os versículos de 1 a 12, pelo menos um você vai saber de cor, de que forma ele sofreu por mim e por você. Que ele foi surgindo de uma terra seca. Nós olhávamos para ele e não vimos nenhuma beleza, desprezado, homem de dores, que sabe o que é padecer. Sobe à cruz, pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, cravos nas mãos e cravos nos pés, nós fomos sarados. Sarados do que, Joaquim? Da ferida eterna, do todos pecaram. Verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas transgressões. No momento em que Ele morre, declara tetelestai, está consumado a obra que me deste a fazer. Ele está dizendo, eu estou resolvendo o problema do todos pecaram. Verdadeiramente, não há dúvidas, é claro, é exato. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Mas quando eu chego no verso 12, ele diz que ele vai olhar e vai contemplar a sua prole, a sua descendência, não descendência humana, porque no verso 11 ele diz que ele não deixou nenhum filho, ele não cometeu pecado, mas ele vai olhar para esse salão e vai contemplar aqui na Ângelo Testa, na Coreia, dentro da Nigéria, onde as pessoas estão morrendo por amor a Cristo agora. Ele está olhando para dentro dos salões, está vendo você cantando, seu nome é cura, seu nome é vida, eu criei em ti. E ele está falando, a minha descendência não tem como contar. Aqueles que entenderam a mensagem da cruz, a palavra está dizendo isso, todos pecaram. A semente está sendo lançada nessa noite, mas Deus providencia um plano. Ele mesmo, a própria palavra, o verbo de Deus, nos diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho, talvez você está procurando, eu não sei em qual caminho. Saiba que o único caminho para voltar e fazer a religação com Deus, do qual nós todos nascemos em pecado, é Jesus. 1 Timóteo 2,5 nos diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem pode mediar a sua situação de pecador e te levar à presença de Deus é Jesus. Jesus Cristo, o homem perfeito. Não há outro meio de chegar a Deus. Ninguém podia fazer a obra. Em Hebreus 10, ele diz o tão célebre texto que, olha, cansaste do sacrifício, corpo me deste, eis-me aqui para fazer a tua vontade, para pagar o preço do meu e do seu pecado. A semente, a palavra, nos diz isso. Seria uma mensagem, até aqui bastaria, para você entender que nós éramos pecadores, que Cristo morreu para nos salvar, e que é necessário se entregar a Ele. Mas a palavra continua falando mais algumas verdades, que é necessário se esclarecer nessa noite. Portanto, está ordenado, a semente, a palavra está dizendo, portanto, está ordenado ao homem morrer uma vez, por isso não pereça. Vindo depois disso o juízo, Hebreus 9:27, a decisão de aceitar Jesus, esse Jesus maravilhoso, tem que ser em vida, enquanto você está aqui. Tudo que você ouviu até hoje sobre, olha, eu vou voltar depois, e tem uma outra chance, eu vou passar num outro caminho, fazer ali um pit stop, esqueça a palavra, a semente está dizendo, está ordenado ao homem morrer uma só vez. Mentira dizer que há uma outra chance, são mentiras do diabo, para que você deixe para depois. Essa decisão tem que ser tomada em vida. Eclesiastes 12:7 diz, então nosso corpo voltará ao pó da terra, de onde veio, e nosso espírito voltará para Deus, que o deu, e a alma, como seres tripartites, a imagem de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, somos tricotonos, tripartites, corpo, alma e espírito. Quando morremos, o corpo desce ao pó, a semente, a palavra de Deus está dizendo isso, o espírito, o fôlego de vida volta para Deus,
que necessita de Deus, mas a alma essa é eterna, o nosso DNA, a nossa identidade, o nosso ser único, intransferível, e também ele fala da nossa individualidade de cada um. Em Apocalipse 6 e 9, João tem uma visão de ver almas dos mártires que foram mortos por causa da palavra de Deus, seu testemunho, almas que morreram debaixo do altar. Mas há uma outra coisa que a palavra, a semente, quer te falar ainda, antes de voltarmos para o texto. Todos pecaram, Cristo veio para resolver esse problema, não tem como fugir, todos nós vamos morrer, e que temos que tomar essa decisão em vida, hoje, não deixe para amanhã. Mas há uma outra verdade da palavra, há um abismo intransponível entre os que creem e não creem depois desta vida. Quando nós olhamos para Lucas 16, de 19 a 31, o Senhor conta a história, e ele não é uma parábola, é uma história real de dois homens, o rico e o Lázaro. E o texto é muito bem claro, que morreu Lázaro e foi levado à presença do Pai, e ele é representado pelo seio de Abraão, e morreu também o rico, e no mesmo instante, online, desceu ao inferno. E começa uma narrativa de desespero, porque o rico pede, mande que Lázaro molhe o seu dedo e refresque a minha língua. O inferno é real, meu amigo. O inferno não é um folclore. O Senhor Jesus advertiu o tempo todo falando do inferno, porque Ele não quer que nós vamos para lá, não quer que você vá para lá. Eu já resolvi esse problema, eu já decidi por ele. E o rico representa todos que partem dessa vida sem Cristo, estando em tormento, erguendo os olhos, me refresque a língua, mande alguém lá em casa, mande o Elias lá, mande o Eliezer lá, para que ele avise os meus parentes que não venham para esse lugar de tormento. Lázaro representa o grupo de todos que morreram em Cristo, e conversa com o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18, quando Paulo está advertindo a igreja de Tessalônica, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem em Cristo Jesus, aqueles que creram nessa vida e já partiram. Crente não morre, crente dorme, descansa, está no grupo dos que estão lá, descansando na presença do Pai. E ele continua o texto dizendo, olha, ao som da trombeta, a voz do arcanjo, eles vão ressuscitar, e depois nós os que vivemos, subiremos ao encontro dele nos ares, para aqueles que creram na palavra, no verbo de Deus. Em Apocalipse capítulo 20, verso 15, o verso mais triste da palavra de Deus. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E o texto no verso 14 diz assim, esta é a segunda morte. Porque Cristo veio dar vida eterna? Porque aqueles que morrem sem Ele vão ter morte eterna. Eterna. A pergunta que eu já te faço desde agora, em algum momento da sua vida, em algum lugar, alguém pregando essa mensagem, você creu em Jesus e apenas está frio, afastado? Eu quero te reaquecer nessa noite, te trazer por meio de novo da família dele. Mas se não, eu tenho uma notícia muito triste para você. Se em nenhum momento da sua vida você diz, eu sou um pecador, Cristo morreu por mim, eu recebo Ele como meu Salvador pessoal, e escreve o meu nome no livro da vida, você está na segunda morte. Seria necessário você resolver isso agora, hoje. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente, em nenhum momento. Mas se você quiser depois conversar sobre isso, Joaquim teve uma hora da mensagem, que você disse que eu estou indo para o inferno, que a palavra diz que aqueles que não crerem em Cristo, vão para a segunda morte. Fique para trás. O meu trabalho amanhã, a escola do meu filho, o nosso retorno não importa. O Senhor Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E a sua alma,
é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Mas há também a palavra de Deus, a verdade. Essa semente que é lançada também traz uma boa notícia para aqueles que creram. De Mateus 25 e 21. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Naquele dia, para aqueles que creram, o Senhor vai dizer: vem Elias, vem Júnior, vem Tiago, vem Núbia, vem Joaquim, vem Zé, entra meu servo. Você está nesse grupo? Você está nesse grupo? Nessa altura você deve estar perguntando, e já nós vamos voltar para o texto. Tá, Joaquim? Então como que eu faço para participar dessa vida eterna em Jesus? Já que eu estou no grupo que todos pecaram, então isso inclui você. Já que eu estou separado de Deus, já que Cristo veio para resolver esse problema, é o único caminho, o único que pode me ligar a Deus, já que eu nasci em pecado. E o João 3,18 diz que aquele que não crer em Cristo já está condenado, mas aquele que crer não será condenado. Você não precisa fazer nada, basta ficar com você está, que você está condenado do jeito que nasceu. Então o que eu faço para participar dessa vida eterna, Joaquim? Como eu escrevo o meu nome no livro da vida, a mesma palavra, a semente que o semeador está humildemente entregando a vocês, nos traz pelo menos 4 textos para você nessa noite. O primeiro deles está em Romanos 7:24, é reconhecer. O escritor aos Romanos aqui está dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Apenas um refluxo, apenas uma tosse, apenas um suco gástrico, e eu estou sem voz. Apenas uma diabetes de alguém, apenas um câncer de alguém, apenas 5 AVCs do meu pai, apenas o Covid, e ninguém pôde segurar. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você precisa reconhecer que você é pecador. Primeiro passo. O segundo passo é arrepender-se. Aqui eu me arrependo disso, de tudo que eu já pratiquei até hoje. De ter, mesmo sendo nascido em pecado, não ter mudado a minha direção. Eu me arrependo do que eu fiz, das minhas maldades, e você lembra delas desde a sua infância. Eu lembro das mentiras e das maldades que eu fiz desde o meu primeiro ano de idade, e você vai lembrar das suas também. Arrepender-se dos seus pecados. Atos 3:19 diz: arrependei-vos e convertei-vos. Eu estou indo nessa direção, perdido. Eu me arrependo, eu mudo, eu converto, eu mudo a minha direção, de perdido para salvo, do inferno para o céu. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Segundo passo, a semente está dizendo, a palavra de Deus. Terceiro passo, receber o Senhor Jesus como Salvador. Esse que morreu, esse que levou o preço do meu e do seu pecado. Romanos 10:9 nos traz a palavra, a semente, nos traz o tão célebre versículo. Porque aquele, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus, e em seu coração, no seu ser, no seu interior, você crê que Ele morreu, mas Deus o ressuscitou. Essa obra, nesse ressuscitou, está contida a obra de salvação. Você creu que Ele morreu, ressuscitou, e é para você. A saber, se você fizer isso, creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. É necessário entender, é para mim essa obra. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que Ele morreu por mim, mas Deus o ressuscitou. Eu recebo Ele como meu Salvador pessoal. Se você fazer isso publicamente, a palavra de Deus diz que você será salvo, crendo nele e confessando publicamente. Se você morrer essa noite,
te pedirem a tua alma, como fez com o rico insensato. Ou se Cristo voltar hoje, conforme mencionamos, você sobe ou você fica. Vamos voltar para o texto. Essa é a semente. Essa é a palavra. Lembra dos terrenos? Lembra dos solos? Lembra que eu te falei que tem 4 tipos de solo e você está incluído em uma dessas? E não tem como fugir. O semeador, a palavra, que é Cristo, a salvação. Agora o terreno. Vamos voltar para o texto. Nós já estamos caminhando para o fim. Ele explica, a partir do verso 13, quem são esses solos, quem são esses terrenos. E eu gostaria que nós voltássemos e pensássemos um pouco na parábola. No verso 15 ele diz: os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra, a mensagem de salvação é semeada. Tendo a eles ouvido, vem logo Satanás, o diabo, e tira a palavra que foi semeada dos seus corações. 4 tipos de terrenos, conforme eu disse, 4 solos que recebem a semente, a palavra de Deus, e você está dentro de uma delas. Eu vou tentar contextualizar essa parábola que foi contada há 2000 anos, há quase 2000 anos por Cristo, trazer para os nossos dias o que tem feito você sair fora da palavra quando você recebe ela. Coração beira do caminho, esse que acabamos de ler. Coração beira do caminho, vem Satanás e tira a palavra, aquilo que você tem ouvido, talvez não só hoje, mas em outras vezes, inúmeras vezes, que você está perdido, que Cristo veio para te salvar, e que você precisa decidir isso nessa vida, e que se Ele voltar hoje, ou se você morrer, você vai para o inferno, está separado de Deus na condenação, você precisa se entregar a Ele. Mas vem Satanás, o coração beira do caminho, é aquele que está sentado aqui dentro, mas a cabeça dele está lá fora. É aquele que veio aqui para escutar uma palavra de ânimo, de motivação para a semana. Que palavra de bênção que eu recebi. É um coração periférico. Satanás arrebata, talvez esteja tentando fazer isso agora. E as mentiras do diabo, o pai da mentira, o Senhor Jesus disse que nele não há verdade, ele mentiu desde o princípio. E por que o escritor, por que o próprio Cristo está dizendo que o coração beira do caminho é Satanás quem rouba a palavra? Ouve a palavra de salvação, mas Satanás vem e tira, ele tira com mentiras. O ateísmo tem, por isso lemos em Salmos, não há Deus. O ateísmo, o agnosticismo, a cientologia, a razão tem ocupado a mente do homem. Não, isso não é bem assim. E o pai da mentira tem uma oficina chamada Hollywood e a internet, que usada para o bem, no caso da internet, é um veículo do qual nós podemos desfrutar, mas o diabo vem usando desde a década de 70 e 80 e 90, falando de OVNIs, ETs, e esse assunto voltou agora a bombardear, confundindo a mente do ser humano. Há um tal de Atlas 3 e não sei o que, 33 está passando aí, é um meteoro, é uma nave, é não sei o que, para confundir a mente do ser humano. Essa palavra está ultrapassada já. Os cientistas, a NASA, a ONU, eles têm a comunidade internacional, os senhores do mundo, eles disseram, acredite neles, acredite. Coração beira do caminho. O diabo escuta a palavra de Deus, mas o diabo vem e rouba o seu coração. Mas é um segundo coração. Da mesma sorte, os que recebem a semente em solo rochoso, pedra, aos da fazenda, quando se joga uma semente na pedra, tem um pouquinho de terra ali, o sol vem e mata. Terreno rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a acolhem.
Ah, eu quero, é para mim. Quem quer aceitar Jesus? Vem uma fila aqui na frente. Qual Jesus? Você está aceitando qual Jesus? Há um arrependimento, há uma transformação, há uma consciência da palavra, do que realmente Ele fez por você. Mas logo, não tendo raiz em si mesmos, são de pouca duração. Busque na sua mente agora quantos desses você conheceu. Espero que você que esteja aqui dentro nessa noite não seja um desses. Pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Há irmãos hoje morrendo na Nigéria. Há irmãos morrendo no Sudão. Esse ano já foram 70 mil cristãos na Nigéria. Matam-se 30 cristãos por dia na Nigéria. Na janela 10:40. Ah, Joaquim, mas aqui está tudo bem comigo. Está tudo bem? Até quando você acha que aquelas portas vão estar abertas? Até quando falar que o pecado é pecado vai ser permitido? Até quando? Mas independente disso, o coração que cai, a semente que cai em solo rochoso, é daquele que emocionalmente aceita Jesus, sem entender o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de salvação. Ah, eu quero. E vindo as opressões, as perseguições, o primeiro problema, o irmão olhou atravessado para mim. Não vou mais naquela igreja. O Jesus dele se retém uma unha, ou um problema. Não vou lá mais. Esfriou. E uma das frases mais tristes que eu ouço é: eu já fui crente. Rapaz, você nunca foi crente. Nunca foi crente. O verdadeiro cristão, lavado e redimido em Cristo, pode ser, ainda que se torne um filho pródigo, ainda que se desvie, se ele é um verdadeiro cristão, um crente de verdade em Cristo Jesus, ele volta. Ele volta. Eu sou a prova viva disso. Superficiais, recebem, mas rapidinho. Emocional. Foi num movimento e estava todo mundo junto no pacote. Era igual tirar a carteira no Goiás antigamente. Enchiam a Kombi, ia todo mundo lá no Goiás, quando eu era criança. Um dirigia e os 40 que estavam dentro dela levavam a carteira também. Tem gente aceitando Jesus no pacotão, mas não culta. Mas ainda há um terceiro solo, terceiro coração que vai receber essa semente, essa palavra. Os outros são as que recebem a semente, a palavra de Deus, entre espinhos. E o coração, terreno espinhoso, os quais ouvem a palavra, recebem a semente, mas os cuidados desse mundo. Por isso eu disse para vocês, entre milhões de coisas que você tem para fazer, o Senhor Jesus acertou hoje em 2025 apenas 4 tipos de grupos que você não tem como fugir deles. E o terceiro grupo está dizendo o quê? Ouvindo, recebem a palavra, mas os cuidados desse mundo, o deslumbramento, que coisa maravilhosa, o homem está voando, congelamos o homem, e o homem agora vai em Marte, e não sei o quê, e eu comunico, e eu não sei o quê. Criaram agora dente no Japão, minha esposa vai ficar desempregada, tem já um remédio para nascer dente. Fizeram um homem paraplégico andar essa semana, se vocês não virem, pesquisa na internet, tem uma roupa especial que faz um paraplégico andar, e sabe o que é pior? Estão agora resolvendo o problema da cegueira também. As riquezas e as demais ambições. Eu quero crescer, eu quero formar, não que não seja legítimo, eu quero pós-graduar, eu quero conhecer o mundo, eu quero me tornar o maior empresário, eu quero tudo, depois eu procuro esse Jesus. Esse é o coração do terreno espinhoso.
As ambições, os prazeres, os projetos humanos sufocam a palavra de Deus, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Ela não penetra em tais corações. Por isso é difícil demais se ganhar um rico para Cristo. Por isso é difícil demais falar com os poderosos do mundo sobre Cristo. Por isso é difícil demais convencer um ateu, um intelectual a Cristo. Eles sabem muito, eles têm muito. Sufoca a palavra, não, isso não é para mim. Não é para mim. Os projetos humanos, deixa para depois. Eu quero dizer para você que eu vou falar só sobre os homens da minha família. O meu avô morreu com 67 anos. O meu pai com 60, há 30 anos atrás. Mas o meu irmãozinho morreu com 2 meses e 16 dias, aqui no Barreirinho, no ano de 1971. E se você for olhar as lápides dos cemitérios, tem pessoas que viveram de 80 e tal a 90 e tal, viveu um pouquinho. E o Senhor Jesus está te pedindo, louco, essa noite pedirão a tua alma. E eu queria te perguntar uma coisa, você se garante que vai sair daquela porta para fora? Você está pensando na janta que você vai comer? No programa da televisão? Na internet? Amanhã? Não, porque amanhã. E a palavra de Deus está dizendo, amanhã eu subirei àquela cidade, comprarei, negociarei. E o Senhor está falando assim, ó, por que você não fala primeiro, se Deus permitir? Mas ao quarto e último, e com isso nós estamos encerrando. Quarto e último solo. O quarto e último coração. E eu gostaria muito que você estivesse nesse grupo. Porque se você não estiver nele, você vai estar num dos 3 primeiros, não tem como fugir. Dessa noite você já está indesculpável. A palavra de salvação foi anunciada. E o quarto e último grupo diz, os que recebem a semente em boa terra. Cantamos ontem, terra fértil eu quero ser. Você quer ser terra fértil? Quer deixar a palavra de Deus brotar? Quer receber Cristo como seu Salvador nessa noite? Se o seu terreno for terra fértil, que recebe a palavra de Deus, que recebe essa semente e se entrega a Cristo, olha que alegria. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. É para mim, Joaquim. Eu estava perdido, condenado, mas Jesus morreu por mim, porque a palavra está dizendo que todos pecaram e necessitam. E a palavra diz que só tem um caminho, que é Ele. Eu quero entrar por esse caminho nessa noite. E dão fruto. E dão fruto. Um a 30, outro a 60, outro a 100, por um. Júnior falou uma coisa hoje pela manhã. É tão bom quando você escuta alguém dizer assim, você é crente? Você é crente? Produção. Paulo está dizendo, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Olha a ousadia. Eu estou andando e as pessoas estão vendo Cristo em mim. As pessoas sabem que eu sou um salvo em Cristo Jesus. As pessoas sabem que você é um salvo. Se Cristo voltar hoje, você sobe com Ele e você fica. O que tem te impedido de se tornar terreno, terra fértil, coração, terra fértil, receber a Cristo? Satanás tem te enganado com algum projeto mirabolante, humano, alguma saída, já que a palavra de Deus diz que não há saída fora de Cristo. Os seus projetos, a sua riqueza, os cuidados desse mundo, os prazeres, têm te sufocado, têm te deixado para que você não receba essa semente. O que tem sido? Ou você até gosta, é eufórico, em algum momento diz que até, não, eu quero esse Jesus, mas não brotou, não frutificou, não foi terra fértil. Eu te convido nessa noite, abrir o seu coração,
Não seja um coração beira do caminho. Não deixe Satanás continuar te enganando. Porque ele está condenado e quer te levar para o lugar da perdição também. Não deixe, não seja um coração terreno espinhoso, que os seus projetos, os prazeres, qualquer outra coisa, tome o lugar da semente do Cristo que salva. Não adie. Ou será que o seu coração é ainda, em algum momento, um terreno rochoso, de euforia? Algum dia diz, gosta até de vir aqui, gosta dos louvores. É um aficionado dos crentes. Está na moda dizer, eu sou evangélico. Tá, mas você creu em Cristo, que é a própria palavra, como seu salvador pessoal. Se você ainda não fez isso, eu te convido. A semente foi lançada. Esse simples semeador queria que você se tornasse terra fértil nessa noite. Fique para trás. Nós queremos ir ali no fundo, orar com você. Eu, Elias, os presbíteros da igreja. Para vocês aqui eu quero entender melhor como é que eu vou orar para o meu coração abrir e receber a semente. Como que eu quero escrever meu nome no livro da vida hoje. Eu quero morar com Jesus. Eu não quero ir para o inferno não, Jaque. Eu não quero estar em tormentas. Como que eu faço? Venha falar conosco. Nós queremos, a mensagem é formal, mas informalmente nós podemos te ajudar a você orar e dizer, Pai, eu sei que eu sou um pecador. Escreve meu nome no livro da vida. Me salva. Me religa ao Pai. Me faz eu me tornar um filho de Deus. A partir de hoje. Sabe o que vai acontecer? Se você se tornar terra fértil, você vai se fazer como nós. Se Deus permitir, daqui a pouco nós vamos jantar. E nós vamos pegar a 365, sentido centro do Triângulo Mineiro, Uberlândia, mais precisamente 200 quilômetros. Se Deus permitir, amanhã nós vamos trabalhar, meu filho vai estudar, mas sabe o que pode acontecer? A voz do arcanjo, ao som da trombeta, o Senhor pode vir agora, porque Ele disse na palavra dEle que vós não sabeis o dia nem a hora, e esses ventiladores podem ficar ligados, essas cortinas tremulando, aquela porta vai ficar aberta. Sabe qual é o meu medo? É que fique alguém aqui dentro. Eu não quero que você fique aqui. Não quero. Não quero. Eu quero que você suba conosco. Eu quero que você suba conosco. Não adie mais. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Se entregue à palavra. Se entregue ao verbo de Deus. Se entregue a Cristo. Se renda a Ele. E tenha essa confiança. Esse descanso. Essa tranquilidade. Essa esperança. Que se Ele voltar agora eu subo com Ele. Que Deus os abençoe. E que todos aqui dentro sejam terra fértil. Amém.